Retornamos com o programa trazendo agora uma entrevista que o Jorge Luiz fez com o Lê, do Tcheguri. Vamos então conferir? Que honra, Jorge, estar com vocês. Obrigado pelo carinho. Tcheguri, vindo de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, há 35 anos. Essa marca que nos orgulha, que nós temos um carinho tão grande, né? Saber que a nossa música faz parte da história da música do Rio Grande do Sul, isso é uma honra para todo artista, né? Então, somos oriundos da cidade de São Leopoldo, onde a colonização alemã começou lá no Rio Grande do Sul. E de lá para cá, temos muita história, Jorge, muita coisa aí para contar para os nossos amigos. Vocês começaram em 91, mais ou menos. Aí tem uma história ali que também depois nós vamos falar. Vocês passaram pelo bolachão, pelo CD, pelo pendrive, etc, etc. Como é que foi essa experiência? Vocês aí, pequenininhos, 14, 15, 16 anos, passar por toda essa história, como é que você se sente hoje? Olha, eu me sinto um sortudo, viu, Jorge? Porque a gente conseguir pegar toda essa transformação que houve no mercado, né, do audiovisual, e para nós tivemos muita sorte em poder viver tudo isso, porque a gente traz desde do analógico para o digital essa experiência, e como sempre fomos muito curiosos em aprender, a gente conseguiu se colocar em todas as plataformas, né? Desde a época do analógico, como eu falei, das gravações, tinha que fazer videoclipes em VHS para poder lançar. Não tinha nem tantas plataformas para passar um videoclipe, e nós já fazíamos naquela época, quando começou a aparecer as oportunidades, então já se tinha, depois começou o CD, o DVD, então o Tcheguri sempre foi muito ligado a todas as tendências tecnológicas, e haja visto que até hoje nós temos o nosso próprio estúdio de gravação, que para nós facilita muito. Nós somos o primeiro grupo gaúcho a ter o próprio estúdio, e nós somos o primeiro grupo gaúcho também a ter a sua própria gravadora, seu próprio selo, né? E no nosso primeiro disco independente, nós já tivemos a alegria de receber as 100 mil cópias vendidas do disco de ouro no primeiro disco independente. Onde é que vocês gravaram o segundo disco? Tcheguri gravou o segundo disco no estúdio do Roupa Nova, no Rio de Janeiro. Uma gauchada perdida no Rio de Janeiro. Olha, os caras são loucos mesmo. Hoje eu vejo assim, nós passamos, Jorge, um mês indo toda segunda-feira para o Rio de Janeiro. Nós tocávamos no final de semana aqui no Sul, pegava o voo segunda-feira de manhã para o Rio de Janeiro, nos tocávamos para lá e voltávamos na quinta à noite ou sexta-feira de manhã, conforme o lugar que nós íamos tocar, para dar tempo de chegarmos. Semana retrasada ainda nós tocamos num CTG no Alegrete, que eu me recordei que quando eu terminei a mixagem do segundo CD, nós tocamos o baile ali no Alegrete. Eu vim do Rio de Janeiro, a banda já tinha ido para o Alegrete, eu vim do Rio, desci no aeroporto, um amigo meu me pegou com o carro no aeroporto e me levou a Alegrete, e eu com a fita da mixagem, cheguei lá nesse CTG onde nós tocamos agora há 2, 3 semanas atrás, e botei no nosso som para a gente ouvir a mixagem, que os guris não tinham ouvido ainda. Então quando eu cheguei lá, poxa, me recordei daquilo tudo, sabe? Vim do aeroporto com esse amigo que me levou. Então os gaúchos não são fracos não, são loucos. Tchemusic. A Tchemusic, ela tem dois lados para nós, tá? Um lado muito bom e um lado muito ruim. Vou começar pelo lado muito ruim. O lado muito ruim foi que o nome não é bom, ao meu ver. O nome Tchemusic assusta. Imagina se hoje, em 2025, ainda assusta esse nome, tu imagina em 98, 96, 98, ali que foi quando o projeto começou. Então, e ela teve um erro de direção, assim, vamos dizer, né? O caminho que ela levou não foi tão legal, porque os tchês já faziam a Tchemusic antes do nome acontecer. Tcheguri, Tchê Garotos e Tchê Barbaridade já era esse movimento, né? Lá na grande Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, onde nós íamos, já levávamos uma multidão de pessoas para ver esses três tchês tocarem, né? Então, eu acho que ela teve esse lado ruim pelo nome, assim. O lado bom é que a gente acabou assustando de alguma forma, tivemos que sair do mercado onde nós já éramos conhecidos para buscar um outro mercado. Isso também fez com que a gente saísse daquela vala comum ou daquela posição de tranquilidade, né? A gente teve que abrir um outro mercado. A zona de conforto, exatamente, é o que me faltava. Zona de conforto. A gente saiu da zona de conforto, fomos para os salões de festa, fomos para as prefeituras, inaugurações de hipermercados.
os nomes popularizaram ainda mais. A gente estava tocando não só para um nicho que é da música gaúcha, né? A gente popularizou os nomes dos grupos. Então, esse foi o lado bom. Mas a gente sente muito, naquele momento, todos nós não termos mais sobriedade, eu digo das duas partes, da parte do MTG e da parte... Falo em nome do Tcheguri só, não vou falar pelos outros tchês, mas falo em nome do Tcheguri. Nós podíamos ter feito um mate, conversado na roda de mate e acertar os pontos. E o MTG, como pessoas também de cultura ilibada, poderiam ter dito, gurizada, vamos apertar menos, vamos fazer menos assim, menos assado. A gente abre também um pouquinho, frouxa aqui, e a gente teria chegado a um senso comum. Mas guri, tu sabe como é que é, né, Jorge? Quando proíbe, é aí que faz, né? Como é que foi tocar no maior CTG do planeta, inclusive gravando um DVD? Tô te falando, os caras são loucos, tem que mandar atar esses loucos. Jorge, foi uma experiência imensa assim para nós, porque nós conhecemos Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste da Bahia, quando fomos fazer um show numa feira agropecuária lá. E lá nós conhecemos o patrão do CTG através do pessoal da produtora que estava nos levando para esse show. E ali nessa reunião, quando o patrão me levou para conhecer o CTG e falou da história do título deles de maior CTG do mundo e tal, eu já visionei a história de fazer o DVD lá. E a partir dali, a prefeitura municipal do município também entrou na jogada, só que na época ainda era uma cidade distante de tecnologias mais avançadas para gravação e tudo mais. Nós levamos tudo do Rio Grande do Sul. Nós levamos um caminhão e mais o nosso ônibus de equipamento para fazer a gravação. Mas foi algo, realmente uma experiência maluca, uma equipe gigantesca, né? Mas com um resultado muito bonito e foi uma sensação muito legal, porque é uma cidade colonizada por sulistas, né? Paranaenses, catarinenses e gaúchos. Então, é uma cidade que ainda cresce muito na América Latina, que é a Luiz Eduardo Magalhães. E colonizada pelos gaúchos, pelos sulistas, foi uma festa grande. Você se considera o gaúcho de asfalto? Sem dúvida me considero um gaúcho do asfalto, porque fui criado em São Leopoldo, é uma grande cidade. Apesar de ter tido a sorte de conviver muito com meu avô, que era da lida do campo. Então, o avô tinha um sítio em São Leopoldo, onde nós nos criamos, e hoje eu e o Alex moramos dentro desse sítio, junto com os outros familiares nossos. Então, eu falo que sou gaúcho do asfalto, Jorge, com orgulho, porque eu defendo que dentro do Rio Grande do Sul existem vários gaúchos. Nós temos o gaúcho que é fronteiriço, temos o gaúcho da campanha, temos o gaúcho da serra, temos o gaúcho da minha região, que é da Grande Porto Alegre, e um missioneiro, tem o gaúcho missioneiro, que já tem uma carga étnica completamente diferente da minha, que tem uma carga alemã. O gaúcho da serra tem a carga italiana. O gaúcho lá de Santana do Livramento já é Uruguai. Então nós não podemos considerar que temos um tipo de gaúcho só, que é esse que eles idealizam como o gaúcho verdadeiro. Então o gaúcho da Grande Porto Alegre, ele é o gaúcho do asfalto, mas que cultua a tradição, tomando seu chimarrão, talvez sem bombacha. Mas ele cultua a tradição. Ele come um churrasco cultuando a tradição, mas talvez ele não use bombacha. Então, isso que às vezes para mim é um pouco difícil de entender, que quem não é do lombo do cavalo não é gaúcho. Entendeu? Apesar de andar a cavalo e amo andar a cavalo, mas eu não consigo entender isso. Que quem não é da lida do campo não cultua a tradição. Cultua sim. Cultua tomando seu chimarrão, cultua ouvindo uma música gaúcha em casa. Tem muitas pessoas, Jorge, agora que vai um desabafo, tem muitas pessoas que criticam atrás das redes sociais, mas que tu entra no perfil do cara, ele não compartilha um clipe gaúcho, ele não compartilha nada sobre a cultura gaúcha, e quando tu posta um videoclipe teu, ele é o primeiro a criticar. Olha a bombacha dele como é estreita, olha o lenço dele como é pequeno, e ele não cultua nada da cultura gaúcha. Então essas coisas hoje, as pessoas nas redes sociais, e é feita para isso realmente, mas que a gente vai analisando e vai vendo assim, olha, não é bem assim. Cultuar a tradição é completamente diferente do que medir o tamanho de uma bombacha, o tamanho de um lenço, sabe? E independente de onde o cara vem. Eu defendo muito isso, principalmente dentro do meu estado, que é onde eu vivo, que nós temos vários tipos de gaúcho.
E não é um único gaúcho idealizado por letrinhas. É gaúcho que vive a tradição, independente se está no lombo do cavalo ou comendo um churrasco. Eu defendo isso. Sou um ignorante, uma besta quadrada, mas eu defendo isso. Porque naquele mate dele tem um amor pelo Rio Grande do Sul. Naquele churrasco dele tem um amor pelo Rio Grande do Sul, que veio da família dele, que veio do pai dele. Não é porque ele não monta no lombo do cavalo que ele não cultua as tradições. Jorge, primeiro eu quero agradecer o carinho que tu e a Cida sempre têm conosco, pelo nosso trabalho. A gente sabe que tu sempre entra em contato com o Cássio lá no nosso escritório e sempre é uma honra poder atendê-los. Ao teu público, esse público maravilhoso, muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês incentivarem a cultura sul-brasileira através desse programa maravilhoso e continuem assim, continuem nos ajudando para que essa cultura cresça cada dia mais, que nós possamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, através desses programas maravilhosos, o que é a arte, a cultura sul-brasileira, né? Então, vocês podem compartilhar, vocês podem nos ajudar, é um único clique, já ajuda, compartilhando, curtindo o nosso trabalho, compartilhando os programas aqui do Jorge, para que as pessoas conheçam os artistas do sul do Brasil. Então, a cada um de vocês, muito obrigado e continue assim. Para nós é uma honra tê-los como nossos espectadores, como nossos amigos e incentivadores da arte e da cultura do sul do Brasil. Muito obrigado.